João capítulo 8, se podemos meditar, digam amém. Versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus estava no templo pela manhã bem cedo. Se fosse no domingo, era na escola dominical. Após ter passado uma noite no Monte das Oliveiras, a sós com o Pai, e enquanto ele ensinava assentado, que era o costume de alguns mestres, escribas e fariseus trouxeram-lhe, essa mulher tinha um endereço, Jesus, uma mulher apanhada em adultério, e eles disseram a Jesus, depois de colocá-la no meio da multidão que escutava Jesus pregar, e diziam: Moisés, na sua lei, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles estavam acrescentando à lei. Os escribas acrescentaram muitas coisas à lei de Moisés, e eles estão usando o acréscimo deles para falar com a própria sabedoria, que é Cristo, a palavra de Deus encarnada, que é Cristo. E eles dizem: Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, eles perguntam a Jesus, o que dizes? Essa pergunta, e tu, o que dizes, é um laço para Jesus. E, irmão Wellington, prazer rever meu amigo. E meu som sumiu aqui também. Glória a Deus. E para Jesus, o som me tirou a atenção. Vigia isso, não basta. Bora lá. Eles olham para Jesus e dizem: na lei Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Essa expressão, essa pergunta, e tu, o que dizes, é um laço. É um laço, e daqui a pouco eu explico. E precisamos ter cuidado também com o que dizemos, porque o que falamos pode ser um laço para nós mesmos cairmos por nossas próprias palavras. E Jesus vai dar respostas lindas. Jesus vai dar respostas lindas confrontando sem afrontar. O Evangelho consegue confrontar sem afrontar. Somos nós quem afrontamos. O Evangelho confronta. E depois que Jesus os confronta, eles se retiram. Jesus também escreve na areia, isso tem significado, escreve no chão. Saíram um por um, a mulher fica. Jesus se levanta, ela permanece. E Jesus pergunta: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém. Jesus disse: eu também não. Vai e não peques mais. Eu quero dividir com vocês aqui 3 a 4 lições. 3 a 4. Se der tempo eu vou usar a quarta, senão tu fica na curiosidade para a próxima mensagem. Porque o capítulo 8 ele tem 59 versículos. A primeira lição é que não diminua o efeito do pecado. Não banalize a graça sem falar de quão horrível é o pecado. Eu não posso anular esse texto e pregar dizendo: a graça é tão linda que no capítulo 8 Jesus perdoa a mulher adúltera e acabou. Não. O pecado dessa mulher teve consequências horríveis, e a pior consequência é que através do pecado dela criaram uma situação para que Jesus fosse pego pelas suas próprias palavras. O pecado dessa mulher é tão horrível, o pecado dessa mulher não, o pecado é tão horrível que o pecado dela criou nos homens o desejo de criar uma situação para pegar Jesus nas suas próprias palavras e até fazê-lo sair dali preso, apedrejado, e o que o pecado faz até hoje, fazer o ministério de Jesus entrar em descrédito. Daqui a pouco você me entende. O pecado dessa mulher atrapalhou o culto. Jesus passa a noite no Monte das Oliveiras se preparando diante do Pai, em intimidade, para pregar, e precisa esse tanto de tempo se esforçando em comunhão para pregar, para ensinar. Precisa, porque a mensagem que me custa pouco
terá pouco valor para quem me ouve. E Jesus, depois que passa uma noite em comunhão com o Pai, ele vai para o templo ensinar. Então ele está no culto, está tendo o culto, e o pregador é Jesus, e o pecado da mulher atrapalha o culto, porque todo pecado atrapalha o culto. Se o culto não flui, é pecado não confessado. Se o culto não flui e eu saio reclamando, a primeira culpa é minha, porque não são meus irmãos que cultuam por mim, nem Deus que faz o culto, quem faz o culto sou eu. Então eu falhei no meu culto. O pecado atrapalhou o culto, por causa do pecado dela, surgiu o fariseu, surgiu o escriba, ela é arrastada, colocada no meio do templo. Imagine, no meio do culto, chegam uns camaradas, pecou, mete pedra nela. O adultério. O pecado dessa mulher atrapalhou o culto, precisamos vigiar. Precisamos tratar os nossos pecados diante de Deus com transparência. Antes de cultuar, precisamos reconhecer que o nome dele é santo. Lucas 11, um discípulo disse: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse: orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Antes de pedir, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, me dá pão, me dá graça para perdoar e me livra. Tem que reconhecer que o nome dele é santo. Oração faz parte do culto. Irmão, culto não é feito de qualquer forma. Quem anda numa vida pecaminosa, seu culto para Deus não vale nada. Quem anda numa vida de murmuração, suas palavras para Deus não tem peso nenhum. Ou tu ora ou tu murmura, tu decide. Não adianta quebrar tudo no domingo, virar tudo no domingo e na segunda desvirar tudo que virou no domingo. A expressão do pentecostal: ontem quebrei tudo, ontem eu cultuei com fogo. Mas na segunda desvia. Precisamos aprender a conectar o domingo com a segunda, o templo com a rua. Precisamos lavar a nossa alma para que Deus sobre nós abra o céu. Então, não diminua a consequência do pecado. O que tão terrível é o pecado. Tem gente que tem medo mais da consequência do que do próprio pecado. Eu vou repetir, tem gente que tem medo da consequência e não do pecado. E o pecado é pior que a consequência. Porque Jesus não morreu por consequência. O que matou Jesus não foi consequência, foi o próprio pecado. A Bíblia diz que ele se fez o que por nós? Pecado, maldição, não pecador, pecado. Então as pessoas temem o pecado não pelo pecado em si, mas pelo que ele pode acarretar. Muitos prisioneiros aí, o cabra está lá, a polícia pega, aí o camarada vem entrevistar: não, eu me arrependo, só porque está preso, irmão. Se não tivesse sido pego no flagra, não estava arrependido. Então muitas pessoas olham para o pecado e dizem: eu não peco porque eu não posso. Essa expressão revela que temos medo da consequência. Quem nasceu de novo diz: não peco porque não quero entristecer meu pai. Parte de seu desejo. E você é controlado por aquilo que te enche. Como, pastor, que eu vivo sem pecar? Tu és controlado por aquilo que te enche. A Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Se você é cheio do Espírito Santo, a maior evidência de ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. É melhor segurar a língua que tem. Esse copo está dominado pela água. Por quê? Porque ele está cheio? Quer falar não, né? Esse copo está dominado pela água porque ele está cheio? O que te enche? O que enche a minha vida, a nossa vida, nos domina. O que enche a sua mente? Do que você lê, do que você se alimenta. Preguei numa igreja certo dia e eu tinha deixado a minha mala no aeroporto, senão eu ia perder o voo, se eu fosse despachar a mala. Minha Bíblia foi na mala. Cheguei na igreja com pressa: dá uma Bíblia. Pode pegar minha Bíblia. Isso umas 18, 19 horas. Essa mensagem vai para o YouTube? Se for, corta isso aqui, tá? Corta isso. A pessoa vai lembrar. Aí eu preguei. Acabei de pregar. Eu não entendi. Na minha Bíblia aqui não tem o que do jeito que tu leu, não. Na minha Bíblia é diferente. Que Bíblia é essa? Onde tu achou essa Bíblia? Eu falei: na sua casa, tu que me emprestou. Me emprestou a Bíblia, sem conhecer a versão da Bíblia que me emprestou. Por isso que era novinha.
Porque a maioria das vezes a Bíblia é nova porque a vida é velha. Mas quando a Bíblia é velha de tanto ser lida, a vida é nova. Então, se você se enche da palavra, dificilmente tu viverás na prática do pecado. Porque ela tem o poder de penetrar no nosso coração. E um dia a gente testemunha assim: eu guardei tua palavra no meu coração só para uma coisa: não pecar. Não pecar. Viver na prática do pecado é pisar novamente no sangue que nos salvou. Pecado é um crime intencional. Intencional. Eu pequei e Deus não me livrou da tentação. É um processo. Entrar na tentação e cair. A oração dominical é: não nos deixe fazer o que na tentação? Cair. Mas quando Jesus estava no Getsêmani, ele disse assim aos discípulos: orai para não entrar em tentação. Porque você só pode cair na tentação se você entrar, e você só entra na tentação se você não ora e não vigia. Eu vou repetir, que teve gente que estava voando. Jesus disse assim: a oração dominical, não nos deixe cair. Mas enquanto ele orava com os discípulos no Getsêmani, ele disse assim aos discípulos: vigiai para não entrar em tentação. O processo da pecaminosidade entra e cai. Pastor, em nome de Jesus Cristo, senhores presidiários, me ajuda, minha filha. Senta aí que a gente ajuda. Não, eu estou indo para o que é condicional. Ajuda aí, obreiro. Leve ele lá e pergunta lá o que é que ele precisa. Alguém vai te ajudar, leve ele lá na porta e conversa com ele. Irmão Gilmar, conduz ele aqui, por favor. Pode usar a força e conduz ele aqui. Use a força e conduz ele aqui, por favor. Use a força, pode usar a força. Atenda ele com amor lá atrás. Por favor. Olha o culto sendo atrapalhado. Aquela mulher atrapalhou o culto, agora é ele, mas ele vai ser ajudado. Só Jesus mesmo. Deus, negócio, você prega uma mensagem, tu tem que viver o que tu prega mesmo, irmão. Deus, força tu viver o que tu prega. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Então é um processo, entra na tentação. É preciso orar, jejuar para que não caia. Então a gente precisa preocupar-nos com aquilo que está nos enchendo. O pecado atrapalha o culto. Agora, como que o pecado atrapalha o culto? Aquela mulher é trazida pelos hipócritas. Não simplesmente o pecado daquela mulher atrapalhou o culto, mas também a hipocrisia daqueles que a trouxeram a Cristo Jesus. O hipócrita é aquele que consegue ver nos outros os erros que ele não assume que também está nele. A segunda lição desse texto é o valor da maturidade. Quem está me ouvindo diz amém. Quando Jesus está ministrando a palavra, quando o culto está fluindo, o texto diz que ela é trazida e colocada no meio. E eles olham para Jesus e dizem: mestre, ela foi apanhada no próprio ato do adultério. O que esses camaradas estavam fazendo lá no ato do adultério? Essa mulher foi apanhada no ato, então já havia uma projeção para usá-la, para que Cristo enfrentasse o laço das próprias palavras.
E eles a trouxeram a Cristo Jesus e eles insistem. Jesus responde, Jesus escreve na areia. E depois que Jesus mostra que não era somente ela quem tinha pecado, Jesus deixa claro que os hipócritas também pecavam. A Bíblia diz assim: começando pelos mais velhos até os últimos ou os mais jovens, se retiraram. A segunda lição desse texto é o valor da maturidade. Por quê? Porque os mais velhos reconheceram primeiro que estavam errados. Os mais maduros reconheceram que não eram dignos de apedrejarem aquela mulher. Querido, vou repetir isso. Os mais velhos, os mais experientes, os mais vividos, foram os mais sábios, os mais maduros, a serem tocados pela confrontação das palavras de Cristo e se retiraram dizendo: eu não tenho dignidade para apedrejar essa mulher. Querida de Deus, querido de Deus, essa frase, essa palavra, essa expressão que eu vou usar para vocês marcou a minha vida, no meu casamento, na minha família, no ministério que Deus tem me confiado. O mais maduro é aquele que cede. O mais maduro é aquele que primeiro reconhece sua posição. O mais maduro é aquele que primeiro se deixa ser confrontado. Principalmente casais, principalmente aqueles que se acham na razão e às vezes estão na razão, e às vezes, o que a gente comentava no carro, para não gerarmos escândalo, para evidenciarmos a graça da sabedoria, é preciso ceder. E ainda que você perca ali, você ganha depois. É preciso entender que na maioria das vezes perdemos para ganhar. Os primeiros a reconhecerem que estavam errados, que não eram dignos, que não eram superiores a ela, quem foi? Os líderes, os mais velhos, os mais experientes. Se você de fato é sábio, se você de fato é sábia, no seu casamento, a maturidade é revelada quando você dá exemplo aos mais novos que você pode voltar atrás. Quando você é capaz de pedir perdão, quando você é capaz de dizer desculpa, eu errei. Quando aqueles camaradas se retiram, eles estão dizendo: não poderíamos estar aqui, erramos em chegarmos até aqui, apontando os erros dessa mulher, porque Jesus disse que não tem pecado, lance a primeira pedra. Eles começaram a olhar para si mesmo e disseram assim: peraí, eu já roubei o jegue do vizinho. Quem sabe um deles disseram assim: eu já cobicei a mulher do meu próximo. Eu falei e falo muitos palavrões. Peraí, a minha mente é um poço de perdição. Antes de apedrejar alguém, antes de desprezar alguém, antes de cavar cova para alguém, se olhe no espelho. Olhe para a Bíblia e deixe a palavra primeiro lavar você. A Bíblia diz que a palavra é um espelho. A música diz que você é um espelho, mas a Bíblia diz que ela é o espelho que revela nossas falhas, que revela nossos erros. Nos estabelecemos demais como juízes, porque olhamos para o erro alheio e falamos assim: esse tipo de erro eu não cometo. Mas tem um tipo de erro que você comete que outros não cometem, e mesmo assim a graça de Deus se estende sobre a sua vida. E o Espírito Santo me manda dizer a essa igreja
O poder de Deus nos dá graça para tratarmos com a questão do pecado, sem se esquecer da graça, e para nos preparar a não nos sentirmos superiores a ninguém. E se alguém erra próximo a nós, se alguém falha próximo a nós, que não nos sintamos melhores, mas que percebamos que Deus está revelando que é a hora de mostrarmos o nosso potencial para ajudarmos alguém. Porque a lei de Moisés foi escrita em pedras, e esses camaradas usam a lei de Moisés se sentindo juízes com pedras nas mãos para apedrejar alguém. Eles estavam dizendo com as pedras nas mãos, lançando essas pedras contra ela, nós estamos dizendo que a lei está recaindo sobre ela. Ela quebrou a lei, então a lei vai quebrá-la. Vou repetir. Ela quebrou a lei, então pela lei, que são as pedras, porque a lei foi escrita em pedras, ela será quebrada. E quando eles estão com pedras nas mãos, querendo apedrejá-la, eles perguntam a Jesus: mas você o que é que diz? Fala. Moisés mandou apedrejá-la. Nós estamos aqui como representantes da lei de Moisés para apedrejá-la. Representantes. Nós estamos aqui como representantes da lei de Moisés para apedrejá-la. E tu, o que dizes? No coração deles essa pergunta: e tu, o que dizes? Era: se ele disser, não apedrejem-na, eles acusariam Jesus de estar indo contra a lei de Moisés. Eles pegariam Jesus pelas suas palavras. Se Jesus dissessem, apedrejem-na, eles diriam: primeiro, tu estás indo contra a lei de Roma, tu não tens autoridade para matar ninguém. Segundo, eles diriam: tu vive pregando amor e agora está mandando matar. Está escrito que eles tentando, versículo 6, tentar é testar, tentavam Jesus para que tivessem de que o acusar. Eles procuravam motivos para acusar Jesus e não encontravam. Quem pesquisava a vida de Cristo, quem observava-o, não achava motivo para acusá-lo. Então disseram: vamos criar uma situação para pegarmos em suas próprias palavras. Mas como fazer tropeçar nas palavras aquele que é a própria palavra? Como fazer, pastor Cladonilson, tropeçar na lei aquele que estava com o pai escrevendo a lei? Porque agora, pastor Simval, Jesus vai fazer uma projeção profética. São 2 vezes que ele se prostra para escrever. Versículo 6, inclinando-se escrevia. Versículo 8, tornando a inclinar-se escrevia. Isso é muito chique. Eles querem pegar Jesus nas suas palavras. E tu, o que dizes? No coração deles, tu vai dar uma glória tão linda agora. No coração deles, eles estavam dizendo: estamos testando você para derrubar você nas suas palavras com essa pergunta: e tu, o que dizes? Só que Jesus recebeu assim, essa pergunta, quando vocês me dizem, tu, o que dizes? O que vocês estão dizendo é: Senhor, Moisés disse isso, Roma diz aquilo, mas a tua palavra aqui é a última. Temos autoridade, somos autorizados por Roma a trazê-la. Somos autorizados pela palavra de Moisés a apedrejá-la, mas o que tu diz? A última palavra. Tu não pegou, tá voando. Mas tem gente que já tomou posse. Aí, quando eles dizem,
tu, o que dizes? Jesus se inclina e diz assim, não é e diz, se inclinando e escrevendo, era uma expressão, era um tipo de comunicação. Ele se inclina e fica escrevendo. Essa é uma projeção profética do tempo da lei, porque a Bíblia diz que a lei foi escrita em tábuas pelo dedo de Deus. Se foi escrita pelo dedo de Deus, houve uma manifestação. E a Bíblia diz que a manifestação da divindade, que é a luz, é Cristo. Então Jesus, a primeira prostração, eles estão usando a lei de Moisés para apedrejar a mulher. Jesus se prostra, é a primeira projeção profética. Escreve. Naquele momento que Jesus escreve, ele está mostrando, eu já desci para escrever. A lei que vocês estão usando como base para apedrejá-la, quem escreveu fui eu. Vocês estão pensando que tem moral só porque estão com a lei escrita, mas moral tem eu, que fui eu quem escrevi. Aleluia! E eu desci para cumpri-la. Nem vocês nem ela conseguem cumprir a lei de forma tão perfeita quanto eu. Para a lei está, irmão, para que vocês tenham a lei escrita nas mãos de vocês, eu tive que fazer isso que eu estou fazendo aqui, descer e escrever. O Moisés que vocês estão usando para pressionar essa mulher, fui eu que escrevi a lei e dei para ele. Aí com raiva do povo ele quebrou a lei e eu falei para ele, traga pedra nova. Eu não vou dar pedra para tu, não, tudo que vai trazer a pedra agora. E eu reescrevi. É isso que Jesus está fazendo. Quando ele está se prostrando, ele está dizendo, eu já fiz isso. Vocês estão usando o que está escrito para condená-la. E quem escreve sou eu. Aí, versículo 7. Como insistissem, perguntando-lhe, o que é que tu diz? Fala aí, o que é que tu diz? A outra aqui do fala aí, o que é que tu diz? Tem gente que é marionete, Maria vai com as outras. Fala aí, o que é que tu diz? Fala logo, rapaz. Como eles insistiam, Jesus se levantou. Aquele dentre vós que tiver sem pecado, que não pecou hoje, que tiver sem pecado, que já tratou com todos os seus pecados, seja o primeiro. Arrasta a fila a lançar a pedra. Os mais maduros deram o exemplo, os mais novos sim. Só que Jesus diz isso e se abaixa de novo e começa a escrever. Eles estão só com a lei. João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei, mas Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Então quando Jesus se prostra a primeira vez, ele está dizendo, fui eu quem dei a lei a Moisés. Quando ele se prostra a segunda vez e escreve no chão, ele está dizendo, a justiça de vocês é como escrever na areia. Eu posso apagar. Quando ele escreve na areia, é graça. Ele está dizendo, por causa da cruz, por causa da graça, por causa da encarnação, seus pecados não passam desapercebidos. Eles são escritos. Mas se você não larga Jesus por causa de suas fraquezas, eles são escritos na areia, não em rocha.
não na rocha, é na areia. Aleluia! A graça não oculta meu pecado. A graça não fecha os olhos para o meu pecado. A graça identifica. A graça percebe, mas não percebe colocando em rocha condenatória. É na areia. Porque no meu arrependimento, meus pecados são apagados. Deles não me lembrarei mais. E agora tu vai ser juiz de Deus? Ficar resgatando o seu passado quando Cristo dele já desistiu? Querendo que com ele você escreva uma nova história? Jesus escreve na areia, dando a revelação de que a graça estava ali manifestada. Ele desceu. A primeira prostração é a humildade dele para descer e escrever a lei. A segunda prostração é a segunda vez que ele desce na terra, encarnação, para revelar a graça. Aí nessa hora ninguém manda ele levantar, ele mesmo se levanta, olha para ela. Todo mundo saiu, ela ficou. Vou fazer uma pergunta para a igreja: ela pecou, sim ou não? Errou, sim ou não? Será que era só a consciência dela que estava, a consciência deles que estava pesada? Não, a dela também. Acusada, consciência pesada, adultério, mas ela fica diante do único que pode condená-la. Ela poderia se retirar porque a multidão estava lá. A multidão para a qual Jesus ensinava por vergonha, mas ela permanece na presença dele. Você não vai tratar seus erros e suas fraquezas virando as costas para Jesus. O Espírito Santo me manda dizer a alguém aqui: você não vai tratar a sua vida desistindo do único que pode te ajudar a ser restaurado, restaurada. Não vai. Ela continua lá, com fraquezas, continua lá, com vergonha, continua lá. Quem é que sai? Os apedrejadores. Quem sai? Os juízes. Quem quer tratamento, fica. Quem quer mudança, fica. Ela fica. Ela permanece. Ele se levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? O versículo 6 diz que eles estavam tentando acusar Jesus. Jesus nem se incomodou com eles. É por isso que ele pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Moral para me acusar ninguém tem. Acusar vocês eles têm. Tu ele tem, eu não. Eles têm, eu não. Onde estão os teus? Uma vez Jesus olhou para os camaradas e perguntou assim, para os inimigos dele: apontem o meu pecado, apontem um erro meu. Irmão, tu não pergunta isso para inimigo, não. Fazeres uma pergunta dessa para um amigo, ele vai dizer: então gente boa, deixa para depois, nós conversa, faz isso agora não. Se tu fizer essa pergunta para inimigo, o erro que ele não sabe de tu, ele inventa. E o que sabe, multiplica. Jesus pergunta: me mostrem o meu pecado. Quando eles se calaram, ele olhou para eles e disse: agora vocês são filhos do diabo. Ele diz a ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Ela está olhando para ele.
Ela ficou na presença dele. Os que tinham pedras nas mãos abriram mão das pedras e saíram. Ninguém te condenou. Ela olhou para Jesus e disse: Senhor, ninguém me condenou. Ela chamou Jesus de quê? Só as irmãs. Ela chamou Jesus de quê? Varões. Eu amo falar isso. Versículo 4. Pondo a mulher no meio, disseram-lhe: mestre. Quando ela vai falar com Jesus, ela não o chama de mestre, ela o chama de Senhor. Porque ela quer salvação. E só há salvação se Cristo for Senhor. Mestre tem muitos, mas Senhor que perdoa pecados, que transforma e leva para o céu, é só um. Mestre é coisa de religião, no sentido de João 8. Senhor é do Evangelho, que é mais do que religião, é reino, é salvação. Tu não pegou? Tu vai pegar agora. Os camaradas que querem apedrejar, que são hipócritas, querem pegar Jesus e saem da presença de Jesus, o chamam de mestre, porque Jesus não passa disso para eles. E ela fica com vergonha, mas fica sozinha, mas fica. Ele é o único que pode condená-la, mas ela fica, me mata, mas eu não saio daqui. Ela o chama de Senhor. Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Zaqueu encontrou Jesus na rua, mas em casa ele confessou: Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Ele chama Jesus de Senhor e metade dos bens vai para os pobres, porque ele está dizendo: meu Senhor não é mais meu dinheiro, és tu. Quem recebeu Jesus como único Senhor, independente de suas fraquezas, fica debaixo do senhorio dele para quebrar o domínio do pecado. Aí Jesus olhou para ela e disse: eu também não te condeno. Sabe o que é isso? Quem é Senhor é aquele que é dono. Quem é Senhor é aquele que é: eu também não te condeno. Vai. Irmão, quer ser liberto? Deixa ele ser teu dono. Essa é a verdadeira liberdade. Porque no mundo, se eu sou teu Senhor, eu digo fica. No mundo, se eu sou o teu Senhor, eu digo vem. Mas como ela confessa o senhorio: ah, eu sou teu Senhor, sou. Eu sou Senhor para libertar, vai. Jesus nos liberta até dele mesmo. Você não é obrigado a ficar na minha presença. Você não é obrigado a ser crente. Você não é obrigado a vir para a igreja. Ele não disse fica, ele não disse vem, ele disse vai. Não peques mais. Senhorio gera salvação, senhorio gera liberdade, mas também responsabilidade. Não peque. Decida não viver na prática do pecado. Não peques mais. Ele diz vai. Ele não diz só venha a mim, vinde a mim. Ele também diz vai. Fica comigo se você quiser. Aos enfermos que ele curava, ele dizia vai, tua fé te salvou. Ele disse ao cego filho de Timeu: vai, vê, tua fé te salvou. Aí ele disse: vai para onde? Eu vou atrás de tu.
E ele seguia Jesus pelo caminho. Jesus não morreu na cruz apontando dedos. Ele morreu na cruz com os braços abertos. Escolha salvação ou perdição. Não peques mais. Ele estava dizendo: não atrapalha meu culto mais não, filha da mãe. Não atrapalha a mensagem mais não. Sabe o que eu acho mais lindo? É que eu imagino conforme a cultura, já vinham com as pedras para ameaçar, para meter medo. Aí quando começaram a se retirar, largam as pedras e saem, e ela fica. Aí Jesus disse: vai, peca mais não. Aí ela vai e passa por cima. Deus vai te colocar acima das acusações de Satanás. Você deu palmas porque outro deu ou porque você recebeu essa palavra? Deus vai te colocar acima das acusações de Satanás. Deus te coloca por cima das condenações do inferno e do passado, porque a graça te eleva. Fica com Ele, ainda que é só com você. Por que eu digo que é só com você? Porque ela não adulterou sozinha. Para se ter adultério, tem que ter um cabra. Ela é mulher. Cadê o macho? Cadê o cabra? Ah, deixaram fugir pela janela. E ela arrastada sozinha pela cidade, sendo vista, arrastada. Ela não foi conduzida com amor, arrastada. Estude tradição e tu verás como elas eram tratadas. Arrastada pela cidade. E ela, imagine ela sendo arrastada e tentando falar: mas não fui eu sozinha. E ele? E ele? Por que sou eu? Por que sou eu? O que eles disseram a Jesus? Na lei Moisés diz que tais mulheres sejam apedrejadas. Inventaram. Levítico capítulo 20 versículo 10 diz: ambos, os dois. Marcaram ela. Quantas vezes você já se perguntou: por que só comigo? Por que para mim é assim? Por que contra mim desse jeito? Por que logo comigo? O cabra fugiu no pecado. Ela, arrastada, envergonhada, desprezada, foi perdoada, conheceu o senhorio de Cristo e olhou na face de Jesus. Você não pegou. Para os condenadores, ele se abaixou por 2 vezes, com o rosto no chão, mas para ela, ele olhou nos olhos dela, ela olhou na face dele e ouviu a voz dele de perto. Levante a sua mão. Se tu passas pelo que poucos passam, Deus te levará onde poucos conseguirão chegar. Deus fará por você o que poucos vão vivenciar, porque Ele é fiel. Fica de pé dando glória a Deus. Vem cá na frente se Deus falou com você nessa palavra, glorificando a Ele. Vem cá na frente se Deus falou com você nessa palavra.
Aleluia. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sabedoria, mas você vai ficar por cima das pedradas. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, vai levantar alguém para te ajudar, mas você vai ficar por cima do que disseram. Deus falou com você nessa palavra? Vem cá na frente. Feche os olhos. Aleluia. Deus marcou essa noite para marcar você. Pode soltar o playback. Espírito Santo está dizendo: eu não exijo de você aquilo que eu não te dou poder para fazer dentro de você. Aleluia. A lei tem exigências externas, a graça te dá poder em seu espírito. Aleluia. Para executar o que Deus quer que você execute. Não som maior. Som maior. Espírito Santo, eu preguei sua palavra. Espírito Santo, eu falei o que o Senhor colocou no meu coração para falar. Espírito Santo, essas vidas chegaram aqui querendo a sua palavra, querendo te cultuar. Não deixe, Jesus, que nossos pecados continuem atrapalhando o nosso culto. Trata conosco. Trata conosco. Muda-nos. Transforma-nos para o teu querer. Transforma-nos ao teu modo. Sei que estás aqui, Senhor. Eu não vou sair, Pai, da sua presença. Podes perceber quem sou. Apesar da minha vergonha, eu não vou sair, meu Pai. Podes ver se há em mim. Apesar da minha vergonha, eu vou ficar. verdadeira Eu dor. vou ficar diante do Senhor. A minha oferta eu Canta isso. ofereço a ti, Deus meu. Me dá graça para Pra permanecer. conhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Perdoar. Eu sei que Pra tu restaurar. és fiel. Para curar. Para levantar. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você pode dizer glória a Deus? Alguém aqui que esteja afastado do Evangelho?
Tem alguém que esteja afastado do evangelho? Eu queria orar por você. Tem alguém? Alguém que não seja evangélico? Tem alguém que não seja evangélico? Dá um sinal assim? Tem ninguém não? Glória a Deus. Volte para casa com essa palavra no seu coração. Deixa Deus sempre tratar você pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. Maturidade. Maturidade. Reconheça o senhorio de Cristo sempre na sua vida. Espera Ele mandar, Ele permitir, pelo poder da palavra, o que fazer. E não saia da presença do Senhor, apesar dos seus erros. Deus te abençoe. Volte para o seu lugar.